O evangelho de hoje, que nós vamos refletir, vai apresentar três pessoas, três irmãos na verdade. Uma está sempre sentada, outra está sempre fazendo, sempre andando, não para. E o outro está sempre doente, e aqui vai estar até morto. Em qual deles será que eu e você se enquadra hoje? Presta atenção que na verdade nós vamos ver, eu vou ver e você vai ver que nós estamos nos três. Há um pouco de cada um deles dentro de nós. Mas se Jesus está lá, tudo pode ser mudado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó bom Deus, apesar de nossa pequenez, queremos te agradar nas pequenas coisas do dia a dia. Dai-nos um coração cheio de amor por Ti e pela igreja, para que amando a Ti, amemos também os nossos irmãos. O Evangelho de hoje diz assim: muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e de Maria para consolar por causa de Lázaro, seu irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi correndo ao seu encontro. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição do último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crês nisso? Respondeu ela: sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Eu paro por aqui a leitura do Evangelho de hoje, para a gente mergulhar um pouco nele e a gente se colocar lá. Eu sempre digo que o Evangelho, a leitura, a Sagrada Escritura, a gente não pode ler, simplesmente ler, como se fosse algo do passado. A gente tem que se colocar lá dentro. E hoje a igreja celebra o dia de Santa Marta, Santa Maria e São Lázaro, os três irmãos, amigos de Jesus. Lugar em que Jesus gostava de ir. Lugar em que Jesus gostava de almoçar, de jantar, de passar uma noite, de passar um dia. Como é bom saber que Jesus gosta de passar um dia, um tempo, ficar na nossa casa, né? E nós temos três personalidades diferentes. Nesse evangelho e no outro, nos mostram Maria completamente diferente de Marta, as duas irmãs. Maria é aquela que fica sentada, aquela que não se preocupa muito com as coisas, não se preocupa com a casa, não se preocupa com aquilo que tem que fazer. É aquela que se preocupa mais com as coisas da alma, que se preocupa mais com as coisas do coração, se preocupa mais com as coisas espirituais, vamos dizer assim. Tem um outro episódio que Marta estava cheia de coisa para fazer, Jesus chegou de surpresa, tinha que fazer a janta, tinha que arrumar a casa, e Maria sentada aos pés de Jesus, escutando Jesus, olhando assim para Jesus. Acho que Marta olhava, estava nervoso. Você também é assim? Tem alguém que é assim? Ou você é aquela que fica sentada? E aí, Lázaro sempre doente. Nós também às vezes estamos sempre doentes da alma, do espírito, da motivação, né? E Marta, aquela que faz, que vai correndo atrás das coisas. Há um pouquinho de cada uma delas. Existe um momento da vida que nós também, mesmo aqueles que são mais agitados, também adoecem. Mesmo aqueles que são mais agitados também param e precisam ficar um pouquinho parados. E no Evangelho de hoje é o Evangelho que vai narrar a chegada de Jesus quando Lázaro já estava há 4 dias que tinha morrido. Maria estava sentada ainda, sofrendo a dor do luto do irmão. E Marta, ao saber que Jesus estava lá, levantou-se, porque ela não era de ficar sentada, e correu até Jesus. E aí teve um diálogo entre Marta e Jesus completamente diferente do primeiro diálogo. Foi preciso passar pela dor da morte para que Marta deixasse de olhar para as coisas e olhasse para Jesus, olhasse para o coração. Aqueles que fazem também precisam
parar e escutar a voz, a palavra de salvação. E aí Marta fala com Jesus, tem o diálogo, né? E Jesus fala para ela que Ele é a ressurreição e a vida, e ela aceita. Eu não sei quem Jesus está usando hoje para ser para você uma palavra de consolo, uma palavra de salvação. O Evangelho, sempre quando a gente diz, eu até esqueci de falar, né? A gente finaliza o Evangelho dizendo palavra da salvação. E a gente responde, glória a vós, Senhor. Que hoje que Deus use de alguém para ser uma palavra de salvação para você. Que Deus use da Sagrada Escritura, da Santa Sagrada Escritura, para ser para você palavra de salvação. Mesmo a situação que você esteja, Deus quer chegar até você com uma palavra de salvação, com uma palavra de ressurreição. Mesmo você que talvez está doente, você que talvez até se sente como um morto, ou que algo que morreu dentro de você, ou você que está sentado, desanimado, como Maria. Que pela intercessão de Santa Marta, Santa Maria e São Lázaro, nós possamos ter Jesus, ressurreição e vida. Que nós possamos ter com Jesus e em Jesus a nossa salvação, a nossa ressurreição. Que esses 3 irmãos, Maria, Marta e Lázaro, nos ensine a sempre crer que Jesus é a ressurreição e a vida. Que a ressurreição e a vida aconteça para você. Não sei qual situação você está, mas que a ressurreição e a vida, que é Jesus, esteja no seu coração. Ó Espírito Santo, inflame nosso coração o ardor missionário, para que possamos percorrer a terra seguindo os passos de Jesus. Pedimos também, fortalece o nosso carisma de evangelizar com simplicidade e alegria, e assim levar homens e mulheres ao coração amoroso do Pai. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, dê o seu like, se inscreva se não é inscrito, compartilhe o vídeo, e assim ajude a obra de amor a levar a palavra, fazer a palavra de Deus correr e chegar até os corações de homens e mulheres. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau.